Olá! Nessa semana, depois de um tempo de férias e reprise, o Universidade Aberta está de volta para começar a temporada 2020. Esse ano, você que nos acompanha já sabe, vamos falar de muitas coisas que acontecem aqui na nossa universidade, projetos de extensão e pesquisa. Os programas são produzidos pelo Núcleo Experimental de Jornalismo aqui da nossa universidade. E o programa de hoje já começa falando de algo que é importantíssimo e preocupa muito quase todo mundo, questões ambientais. Mas hoje vamos fazer um recorte muito específico. Vamos falar de animais silvestres. Você sabia que, segundo a ONU, o tráfico de animais silvestres é uma das atividades ilegais mais lucrativas do mundo? Só que tem um problema. De cada 10 animais traficados, 9 morrem antes de chegar ao destino. Inspirado por esses dados, preocupados com os animais silvestres, nasceu aqui na universidade o Grupo de Estudos em Animais Silvestres. É o trabalho desse grupo que nós vamos conhecer e compartilhar com você. No programa de hoje, então, nós vamos conversar com a professora Michele Ataide. Ela é do Grupo de Estudos de Animais Silvestres aqui da universidade. E ela vai nos contar qual é o trabalho desse grupo e quais são as principais preocupações que hoje mobilizam todos os ambientalistas e os estudiosos desses animais. Tudo bom, Michele? Tudo bom, certo. Seja bem-vinda. Obrigada, bem-vinda a 2020, né, para todos nós. Isso aí, inaugurando a nossa temporada. Que né, bom! Michele. Professora, por que a questão dos animais silvestres, além, claro, desse dado alarmante, né, que a ONU nos traz, chega até a Universidade de Passo Fundo e, pontualmente, nesse grupo, de que tipo de animais silvestres nós estamos falando? De todos, né, principalmente aqueles que têm conflito urbano. Né, animais silvestres que vivem próximo à nossa comunidade, não só Passo Fundo e região, né, mas todos que têm uma interação, seja em rodovia, seja diretamente em cidade, seja em contatos com pessoas que não deveriam existir, né? Ou seja, por falta de habitat para esses animais, por desmatamento, poluição, esses animais acabam sendo aproximados de pessoas, né? De urbanos, assim, e aí acaba tendo os conflitos normais. Então, a gente chama de animal silvestre quem está in natura na floresta, nas zonas de preservação, enfim. Não tem dono, não é domesticado. Na verdade, o animal silvestre, o dono dele é a federação, ou seja, todos nós somos responsáveis. Assim como todos nós somos responsáveis pelo país, né? A gente tem nossa parcela também a cumprir, os animais silvestres é da população. Ou seja, se é da população, a gente tem que ter um cuidado geral, né? Então, não é só a minha responsabilidade, que eu sou veterinária, mas é a responsabilidade do Estado, do município e do governo federal em si de dar respaldo a esses animais, né? Nós temos animais, que tipo de animais silvestres nós temos nessa região aqui? Principalmente, nós estamos falando de animais continentais, né? Por exemplo, na praia tem os animais ainda marinhos, mas aqui nós estamos no centro de um continente em si. A gente tem mais a questão aves, nosso ranking, assim, é aves, né? O Brasil, por si só, ele já é o maior pertencente de aves do mundo, né? Ele tem uma biodiversidade, assim, enorme, genética também. Depois disso tem os mamíferos, né, que convive, assim, normalmente eles são mais restritos à mata fechada, né, então quem tem mais interação ou é rodovia, que a gente acaba recebendo, ou áreas urbanas. Uma coisa bacana da gente falar das rodovias é que em regiões onde tem bastante animais silvestres, a gente enxerga na estrada uma placa, né, sinalizando, preste atenção, tal animal pode atravessar a pista, né? Isso, um dever, né, no caso do Estado, de quem governa, né, aquele trecho em si, anunciar. Algumas áreas onde tem principalmente APP, que a gente fala, áreas de preservação, eles têm mais casuísticas de animais silvestres, então eventualmente eles vão atravessar, né? Então, dependendo do habitat desse animal, mais de dia, mais de noite, né? Mas eles atravessam em si. Fora que alguns lugares, principalmente aqui no Brasil, não tem uma sinalização muito bem para eles, né? Então, por exemplo, na Europa, eles têm o corredor verde. Ou seja, um viaduto por cima, que eles têm medo de carro, né? Eles atravessam se arriscando mesmo. Então, quando tem o corredor verde, ou é abaixo ou é acima da pista.
Então, não tem interação de atropelamento, nada assim, né? Os índices de morte de animais silvestres por atropelamento ou por invadirem, por exemplo, quintais de casas mais ao redor da cidade são muito altos? Muito, muito. As pessoas ainda têm um pouco de receio, né? Mas a gente tem que entender o porquê que ele chega a invadir, no caso, ou atravessar uma pista. Normalmente é por falta de habitat. Né? Esses animais acabam não tendo onde se alimentar. Ele tem que atravessar uma rodovia para conseguir buscar, né, um alimento do outro lado, né, se colocando em perigo. Ou vão invadir uma casa, gambá, é muita área urbana, porque ele aprendeu que o humano produz lixo. Né? E se o lixo não é bem acondicionado, é comida fácil para ele, né? Então, eles acabam invadindo e as pessoas têm um pouco de receio. Né? Então, normalmente, se a gente abrigar e condicionar o lixo adequadamente, não alimentar, por exemplo, macacos, e todas as pessoas adoram dar comida. Só que quando eles não querem, os macacos acabam invadindo. Então, tem que ter um cuidado, né? Tem que respeitar o animal silvestre como animal silvestre. Ele tem que ficar no habitat dele e não... E a gente não invadir, no caso, né? Tu comentaste, por exemplo, que contribuem para esse contato entre o animal silvestre e o homem, o desmatamento, por exemplo. Nós poderíamos incluir aí também a abertura de ruas onde não tem rua, nas regiões mais rurais, plantações, por exemplo. Tudo isso acaba afugentando ou roubando o habitat natural do animal silvestre. Exatamente. A gente tem vários aqui na região, né? Aqui é uma região muito de agronegócios, principalmente agricultura, né? E isso vai cada vez mais aumentando e diminuindo o espaço, né? Então, áreas de preservação. Tem o Código Florestal e tudo, qualquer propriedade teria que ter um espaço verde para abrigar esses animais, né? Então, só que nem todo mundo respeita, né? Tem interação. E tem um outro problema, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é uma questão, podemos dizer, cultural, mas, né, fica meio... errado dizer, aquela questão da caça, né? A caça é um dos fatores principais que chega até nós, esses animais bem feridos, bem acometidos ou até em óbito, né? Em função disso. O grupo de estudos, o GEAS, ele faz acolhimento desses animais feridos? Sim. A gente tem um projeto, né? O projeto em si, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal e o IBAMA, por si só, né? A gente acaba fazendo esse trabalho conjunto. A universidade... associada a esses órgãos ambientais, a gente é credenciado para isso e a gente acaba recebendo esses animais, né, fazendo tudo o que tem que fazer, se medicar, cirurgia, muitas vezes até entregar esse animal de volta ao habitat onde ele deveria. Algumas vezes ao habitat, algumas vezes por amputação, alguma coisa assim, a gente tem que acabar destinando eles a algum abrigo, né? Temporário. Tu comentaste em casos mais radicais, né? Onde alguns movimentos humanos acabam afugentando os animais. Essa aproximação do animal silvestre com o homem, também fico pensando eu, como tu falou dos macacos, que as pessoas gostam de alimentar, ocorre que às vezes os homens querem ficar com esses animais. Isso também tem registros altos, assim, de pessoas que querem ter os animais em casa como animal de estimação? Muito. Digamos que todos que a gente atende, às vezes, de tutor, né? No caso de responsável, muitos deles são de forma ilegal, né? Claro, a gente vai dar todo o atendimento, por mais que a pessoa goste, mas não é o habitat desse animal, né? E muitas vezes, por ser ilegal, as pessoas têm medo de levar até o veterinário para buscar a informação como esse animal deve ser tratado. E aí, quando chega para nós, está em estado mais avançado de alguma doença em si. Mas é um problema. Leva-se, né, a ressaltar que muitos animais produzem, né, agentes que podem nos adoecer, como ao contrário. Né? Primata, muitas vezes, quem tem primatas e tem herpes vírus, por exemplo, herpes de boca, eu posso acabar contaminando o meu macaco e ele acabar indo a óbito. Né? Então, a gente também pode infligir algum problema para ele, né? Bom, a gente fala muito em animais em extinção, né? Especialmente no Brasil, do modo geral, a nossa lista é alta. É alta, né? Infelizmente. Nós temos animais em extinção na nossa região? A onça-pintada é uma, né? A onça-pintada, aqui em Rio Grande do Sul já foi uma grande área onde se encontrava, né? Em função do medo. Porque ela está afugentando, está atacando animais de produção, né? Ovelhas, bovinos, assim, as pessoas acabam matando. Por desconhecimento, tá? Então, no momento que existe... Até para se proteger, em alguns casos, Existem formas de proteger. Aí é que tá. Se houvesse uma conversa, a gente já foi
teve um tempo em Espumoso que estava tendo uma visualização de um puma, não uma onça pintada, né? A gente foi lá, a gente educou a população, né? O que tem que fazer. Os recursos, né? Exatamente, é afugentar. Eles têm tanto medo da gente quanto a gente deles, né? Então não tem como interagir, é só respeitar. No momento que invadir o espaço, obviamente ele vai se defender, né? Sim. Então, ao contrário, também ocorre. Bom, você está gostando do nosso programa? Então não sai daí que nós voltamos já já. O GEAS, Grupo de Estudos de Animais Silvestres aqui da Universidade de Passo Fundo, tem o apoio de órgãos públicos, como o IBAMAS, a PATRAN, SEMA e o SMAN. São todos órgãos preocupados com as questões ambientais. Quem está conversando conosco hoje é a professora Michele Ataide, que pertence a esse grupo de estudos e também que é um projeto de extensão. Mas antes de seguirmos conversando sobre esse assunto, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. O zoológico não retira nenhum animal da natureza. O zoológico acaba sendo uma consequência dos atos inadequados das pessoas. Enfim, eles acabam vindo para o zoológico para serem recuperados. E aí, se não tem mais condição de voltar para a natureza, eles devem permanecer em cativeiro. Os zoológicos, é importante salientar também que ele está longe de ser somente um local para visitação e entretenimento do público. Ele é um local de pesquisa, de educação, de recuperação de animais e, sobretudo, um setor ligado à conservação da vida silvestre. Hoje, a fauna está por conta da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? Então, sim, quando são recolhidos, eles são mandados para zoológicos ou criadouros, enfim. E é um problema bastante grande essa questão do tráfico, né? Também tem hoje a questão dos pets, né? Que as pessoas querem ter em casa e muitas vezes têm animais de forma ilegal ou não cuidam, são animais que estão completamente inadequados nas casas, né, por conta de quererem ter como pet e acabam sim parando nos zoológicos. E aí também, muitas vezes a gente recebe animais com muita deficiência, com uma série de problemas de saúde. Bom, o leão veio de um circo, né? Era um animal de circo. Ele chegou aqui bem debilitado, nós conseguimos recuperá-lo. Ele viveu além da sua longevidade, né? Mais tempo do que é considerado para a espécie. Então, assim, a importância dos animais em cativeiro serem recuperados, né? E claro, eles estão aqui, estão em recintos, então eles também servem para que as pessoas possam visitar e conhecer as espécies, né? O zoológico trabalha muito as questões de educação ambiental, né? Então a gente tem vários projetos ligados à comunidade no sentido de sensibilizar para a preservação da fauna, para a preservação dos ambientes, porque um dos grandes problemas hoje é a destruição dos hábitats naturais dos animais. Então não adianta também você querer recuperar uma espécie X se você não tem mais um ambiente para colocá-lo. Michele, ouvindo a nossa reportagem, eu também fiquei pensando na quantidade de animais silvestres que hoje precisam nascer em cativeiro, né? Ou a gente chamaria talvez uma gestação assistida, porque não conseguem mais se reproduzir no ambiente. Nós temos casos na nossa região assim? Na região, um grande zoológico, né? O zoológico uma das funções dela realmente restabelecer a genética que muitas vezes na natureza já ou está bem diminuída ou está extinta. Né? Então, no zoológico a gente tem essa genética preservada e essa reprodução para futuramente, né, a gente acompanhando, às vezes por inseminação, né, alguma coisa assim, para futuramente fazer projetos de reintrodução. Que, por exemplo, vamos pegar, digamos, a onça, né, que o leão é um animal exótico, assim, da nossa fauna.
Mas a onça-pintada, ela está extinta, ameaçada de extinção e tudo aqui na nossa região. Mas um filhote que nasce em cativeiro, onde ele recebe comida, né, do tratador em si, muitas vezes ele não vai saber como caçar. E muito menos se defender, né? Então, não é simplesmente nascer em cativeiro e a gente vai reintroduzir. Tem que ter um projeto inteiro para reaprender, né? Como esse animal tem que se virar como selvagem na natureza em si. E acompanhar ele mesmo depois que ele foi liberto, Isso, né? existe um projeto no Brasil, aqui, só que é mais na região São Paulo, Paraná, que é o Procarnívoro, né? E dentre eles, a onça-pintada. Então, esses animais são monitorados com colar de GPS, né? E tudo, por telemetria, eles vão localizando esses animais até se tem alguma intervenção. Mas o humano não interfere mais. Tu me corrige se eu estiver errada, porque a gente não tem conhecimento, Claro. né? Mas eu acho que talvez um projeto desse que seja mais conhecido da população é o Projeto Tamar, Sim. com as tartarugas, é isso? É isso que eles fazem? Dentre outras, eles auxiliam no parto, né? Que seria a eclosão dos ovos e tudo. E mas não deixa interferência, né? Então, não deixa o humano, eles monitoram o ninho para quando essas tartarugas eclodirem, eles voltarem ao mar, sem grandes Dão uma problemas. assistência, vamos dizer Exatamente, assim. mas ninguém interfere, ninguém pega a tartaruga e coloca lá. Entendi. Porque a vida natural, ela tem que seguir. O seu né? fluxo. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do GES, professora. Quando é que ele nasceu? Quem o constitui? Tá, o GES, na verdade, ele é um grupo, iniciou como um grupo de estudos, né? Foi uma necessidade dessa mudança de currículo na medicina veterinária que faltava incluir, né, animais silvestres, que é uma demanda bem importante cada vez mais, dentro do currículo. Então, com isso, a gente, né, procurando auxiliar a fauna, auxiliar o nosso meio ambiente local, a gente constituiu o grupo, né, que é constituído, no caso, por mim, né, professor da medicina veterinária, junto com acadêmicos. Então, a gente tem acadêmicos, principalmente da medicina veterinária, da biologia, a gente já teve da engenharia ambiental, né? Então, ela é aberta para todos grupo interdisciplinar. Exatamente, multi, né? Para a gente acabar agregando, às vezes, conhecimento associados que muitas vezes a veterinária, por exemplo, não abrange. Então, a gente sempre soma esforços para um bem maior, né? Bom, vamos aproveitar que nós estamos falando da composição do GES para conversar e ouvir os alunos que fazem parte do GES. Agora nós vamos acompanhar o depoimento de duas alunas, a Paloma da Silva e a Jéssica da Costa. Eu aprendi muitas coisas, aprendi sobre os manejos, sobre as alimentações adequadas, sobre como tu lidar com os animais, porque no curso da veterinária a gente não tem muito foco para animais silvestres, então é uma coisa muito importante isso, porque a gente aprende muito além do que a gente tem durante o curso, sabe? Como o pessoal mudou a dar importância a todos os tipos de animais. Não importa o quanto grandes eles são, o quanto pequenos eles são, mas todos eles são importantes, todos eles são especiais de cada jeito e todos eles merecem ser cuidados, sabe? Independente da espécie, todos eles são importantes para nós. Eu sempre tive o interesse de cursar medicina veterinária e eu sempre tive uns pets chamados pets não convencionais, que fogem de cão, gato, e eu sempre tive interesse nessa área. Então, eu já sabia da existência do grupo quando eu entrei no curso e sempre tive essa vontade de ingressar. Professora, agora a aluna falou de algo que é os pets não convencionais, né? Quais desses animais podem vir a virar pets, né? Eu já ouvi falar de gente que tem cobra em casa, que tem aranha em casa, que tem camaleão em casa. E quem são as pessoas que podem cuidar e o que é necessário? Eu preciso de uma autorização? Como é que isso funciona? Para você colocar um animal silvestre, né? E silvestre quer dizer que independe um pouco do homem para sobreviver, tá? Então, ele é meio instintivo, né? Diferente do cão, que ele já foi domesticado. Há muito tempo, né? Isso, há 1000 anos mais, né? Então, nesse sentido, assim, você vai trazer para dentro de casa um ambiente que é inadverso para ele, mas para você colocar porque é moda, né? Todo mundo gosta de ter um animal diferente. Quem tem condições de aproximar o mais, né, da natureza para dentro de casa. Um exemplo, eu quero ter uma arara, eu tenho que ter um recinto, né, que ela consiga voar, porque a ave, ela tem que voar. Ela tem que bater asa e tudo, ela não pode ficar só num puleiro, né? Dentro de uma gaiola. Dentro de uma gaiola. Então, mesmo um papagaio, né, que é um pouco menor, mas uma arara, eu tenho que ter um recinto muito grande, né? Então, se eu não tenho condições de manter,
esse animal dentro de casa, é melhor não ter. Né? Como conseguir? Tem uma lista, né? Tudo bem certinho, assim. Você tem que, no momento de adquirir, eu quero ter um macaco. Tá? Primeiro, obviamente, eu teria que procurar o que esse macaco precisaria para ver se eu tenho condições. E depois, onde eu consigo de forma legalizada. Isso, essa pra é a grande questão. não correr. No caso, você vai entrar numa lista, né, de porte de animal silvestre de forma ilegal. Então, aí você já entra numa questão de legalidade, né, que é muito maior do que da medicina veterinária e da biologia em si. Mas existe um processo que habilita algumas pessoas, Sim. dentro de uma fiscalização de condições adequadas, a ter animais silvestres em casa. No caso, quando você adquire um animal silvestre, obviamente ele tem um preço, tá? Né, tanto pela aquisição, pela manutenção, Pela dificuldade, inclusive. Pela dificuldade, exato. E aí você recebe um manual, né? E esse manual ele vai condizer tudo e você assina um contrato, no qual você se condiciona e se responsabiliza a dar condições que aquele contrato, aquele manual exige. E quem faz esse controle, essa fiscalização, com quem a gente fala? Qual é o órgão com quem a gente fala para isso ser possível? Tem o IBAMA, né? O órgão maior em si, tem inclusive no site do IBAMA ali, ele coloca todas as espécies que podem ser adquiridas de forma legalizada em si. Bom, nós falamos antes em animais extintos, né? Se você aí de casa ficou curioso sobre esses animais, nós produzimos um Fique Sabendo especial que estará nas redes sociais, tanto da UPF TV quanto do Núcleo Experimental de Jornalismo, lá no Facebook, no Instagram, contando um pouquinho da lista dos animais que maior correm risco de extinção hoje. E para a gente dar continuidade a ouvir os estudantes, que aqui na universidade são protagonistas, nós vamos ouvir mais 2 depoimentos, do Marcelo Felipe e do Leonardo Bighelini. O grupo ele tem um papel muito importante para conscientização ambiental, mostrar o quão importante é a fauna silvestre, não só também a fauna, mas também a flora, como a gente já fez manejos ambientais de coleta de lixos, limpezas dos locais, então isso é muito importante, além da gente também fazer trabalhos em escolas para tentar colocar essa conscientização nas crianças desde jovem e entender a importância da nossa natureza ao todo. A gente requer muita experiência com manejo, alimentação, enriquecimento ambiental, nutrição dos animais e também fora os outros manejos que tem, como a gente tem um convênio com o Gramado Zoo, que a gente acaba manejando os felídeos de lá. Professora Michele, um recado para a nossa audiência, falando, né, sobre os animais silvestres e esse cuidado que a gente tem que ter com toda a nossa fauna, né, e muita dela em vias de extinção. No nosso planeta, né? Então, assim, na verdade, nós somos responsáveis, né, por onde a gente vive. Tanto a nossa casa quanto o nosso planeta, a nossa cidade e tudo mais. Então, o cuidado que a gente tem que ter é realmente preservar o animal. O animal da natureza, deixa ele, não mexe, não tenta se aproximar, tanto para não machucar ele quanto para não ser machucado. Né? Conservar principalmente a questão do lixo. O lixo está trazendo muitos problemas, seja no mar, seja no rio. Né? A gente vê, inclusive, grandes cidades sendo alagadas, né, em questão de chuva e tudo. Então, isso é o lixo. E muitas vezes esse lixo é a alimentação, né, desses animais. Que vai levar uma doença, né? Eles vão se impactar, levando à morte, né? Então, cuidando da nossa casa, a gente tem esse equilíbrio, né, no nosso planeta e nosso tudo. Agora, para quem tem interesse de ter um animal silvestre, né, então procure primeiro a informação, onde é que se eu consigo ter, é a mesma coisa que ter um cachorro, tem um custo para isso. Né? E um animal silvestre, às vezes, tem um custo um pouco maior, porque é mais difícil comida, né, ambiente e tudo mais. Mas então se programe, né, procure alguém para te informar e procure de forma legalizada, né, para não aumentar essa lista de tráfico, né, que a cada 10 morre 9. Olha quanto custa, em questão de vida, quanto custa chegar para eu ter um papagaio de forma ilegal. Né? Então, muitos irmãos dele morreram para eu ter um papagaio. Né? Sendo que eu consigo comprar de forma legalizada, claro, né? Se eu tenho condições disso. Bom, e se alguém precisar contatar o GEAS, faz como? Então, o GEAS tem nas redes sociais, tem Instagram, Facebook, também é GEAS UPF. Tem também a página do Hospital Veterinário, tem um site também linkado com eles.
e pode trazer até o hospital veterinário. Hoje o GES ele tem um setor, que é um grupo de extensão também, né, que eles atuam diretamente dentro do hospital veterinário. Então, a forma de reabilitação, né, tudo ocorre dentro do hospital veterinário da Universidade de Passo Fundo. Bom, muito bacana. Obrigada pela tua presença, professora. Eu que agradeço, obrigada. E se você gostou do nosso programa, você pode assistir o programa na íntegra no nosso canal do YouTube e também acompanhar a reverberação da nossa conversa nas redes sociais da UPF TV e do Núcleo Experimental de Jornalismo. Semana que vem eu espero você com outro projeto de extensão e de pesquisa realizado aqui na UPF. Até lá!